O Barcelona tem 24 horas para tirar um jogador do Palmeiras. Será que vai dar tempo? A gente vai explicar para vocês aqui tudo direitinho. E também o Thiago Leifert e o Vitor Canedo falando, elogiando, né, a atuação do Palmeiras contra o Corinthians. E o Andrés Pereira finalmente rumando para o Brasil para se apresentar para o Palmeiras. A gente vai trazer aqui para vocês tudo na íntegra e comentar. Fechado? Vamos junto? Já deixa aquele like no vídeo, por gentileza, se você nos conhece, né? Se você é da casa, se você não nos conhece ainda, prazer. Bruno Ramos e do meu lado aqui, o Erlan Dias. Assiste o vídeo até o final. Aí, se você curtiu o nosso formato, você deixa o like e se inscreve no canal. Perfeito? Vamos lá. Você chegar, eu estava falando que eu tinha lido uma manchete que o São Paulo dominou o Cruzeiro, que não é verdade. As estatísticas mostram que o São Paulo finalizou mais, só que foi nos últimos 15, e que o São Paulo teve mais posse de bola, mas o Cruzeiro não joga assim, o Cruzeiro abre mão. Agora, a estatística desse jogo, aí eu acho que mostra assim um domínio do Palmeiras. Essa prova, sim, se você assistir o jogo e pegar o número, foram, deixa eu ver aqui, eu até vou pegar porque eu anotei para vocês, mas a quantidade de finalizações foi 19-9, meu, em finalização para o Palmeiras. 19-9. Acho que foi uma no alvo do Corinthians e o gol foi contra, né? Com 58... o Souza fez 6 defesas. Pô, teve a cara a cara com o Maurício ali, que então. ele é canhoto, né? Mas... E outras. Teve uma corrida do Facundo, num contra-ataque, acho que foi o Facundo, né? Foi. Que ele corre na direção, deu um nervoso. Meu filho, você está correndo na direção do zagueiro, como é que você vai receber o passe? Você tem que correr para fora, que não tinha nenhum marcador para trás. Ele não sabe. Ele correu duas vezes, ele fez duas vezes isso aí. Ele fez 2 vezes isso dele correr para dentro dos 2 zagueiros, né? E não, com medo de ficar no impedimento, ele corre de lado, e aí o passe vem muito forte, ele não domina e a defesa do Corinthians tira com facilidade. A defesa do Corinthians, que aliás melhorou, hein? Melhorou bem, tá? Mas o André Ramalho quis dar uma entregada também, acho que no lance do Maurício também, que ele deu uma cochilada. Enfim, não tem muito como cobrar também desse time atual do Corinthians já desfalcado, né? Os 2 laterais que passam por um excelente momento não jogaram, um machucado, outro suspenso. O Yuri ainda não voltou, tá perto de voltar. Recebeu proposta aí, o Corinthians negou a proposta. Jogou com mais desfalque ontem também no meio-campo, né? Perdeu algum meio-campo recentemente, não foi? Na Copa do Brasil? Alguém saiu machucado? Quem foi que saiu machucado na Copa do Brasil? Não lembro. Mas ontem tava de Maicon, tá Ranieri. Ranieri tá bem, meu. Ranieri tá jogando direitinho. Foi Bidon. O Garro tá claramente no sacrifício. Nossa, tá dando agonia de ver o Garro. Joga demais, muita técnica. Ele não consegue ter muita sequência de jogo, o Carrilho, né? Machucou. O Martínez também vai ficar fora até o fim do ano. Mas o Garro tá dando muita... O Garro tá no limite. Ele vai machucar de novo, chat. Já vai dar ruim. Porque ele tá no limite, tá dando agonia. Mas ontem, cara, o Palmeiras dominou o jogo. O Palmeiras jogou muito melhor. O gol contra foi um acaso, né? Uma falta idiota no meio de campo e uma bola lá que deram azar. Mas é aquilo que eu vivo falando para vocês do Palmeiras. Time muito novo, um time jovem mesmo, muito cara novo, de idade. E aí, assim, o Maurício tinha que ter colocado aquela bola para dentro. Você não pode perder aquele gol, porque o clássico é decidido assim. Você não tem como perder aquela oportunidade. Mas, novamente, e eu já estou um mês defendendo o Abel de novo, ele achou uma outra formação e a formação voltou a funcionar. E ele consegue fazer isso rapidamente. Ele é um técnico que tem o costume de fazer isso. O time dele foi montado e desmontado algumas vezes. Todo ano ele perde seu principal jogador na janela. Ele agora está jogando num 4-2-2-2. Quando você tira das costas do Vitor Roque a obrigação de ser o centroavante pivô que fica dentro da área botando a bola para dentro, meu Deus, como ele melhorou. Porque eu discordo do Pet, eu concordo com o Canedo nessa. Eu não acho que ele é um 9-9. Eu acho que ele é um atacante, um segundo atacante. Ele é o que o Caio Ribeiro era lá atrás, que é o cara que joga atrás do centroavante. Eles se completam. O Flaco também, apesar de ser talvez um pouco mais centroavante, que ele também sai da área, gera jogo. Acho que os dois se complementam e o Palmeiras hoje está tirando o melhor deles. Acho que encaixou, sem essa obrigação de ter ponta. Me chamou a atenção também ontem no jogo, o Abel só fez 2 substituições, o Facundo e o Sousa, num calendário, tudo bem que o Palmeiras não jogou no meio de semana, né? Mas num calendário já cheio, chama atenção, o Palmeiras só mexia 2 vezes. Não é que também tivesse no banco super opções. Tinha o Alan, o Luigi, pensando aqui de meio para frente. Não era jogo pro Luigi, né? eu acho. O Alan, ok, mas não era jogo pro Luigi, não. Não era jogo pro Luigi. Mas eu acho que tem uma virada de chave clara do Palmeiras aí na temporada. Isso passa por ter jogado melhor aí nos últimos jogos. E aí é isso, vai firme.
Palmeiras. Aí tem o Andrés Pereira para estrear agora, né? Provavelmente deve entrar aí no lugar do Felipe ou do Maurício. Você acha que pega volante? O Evangelista jogou bem ontem. Gostei do jogo dele ontem. Eu não sei se o Andrés vem de segundo volante, não. Não. O Andreas, talvez ele ocupe um dos meias, né? Talvez ele pegue um dos dois meias do Palmeiras. Seja um 8 mais para frente mesmo. Não sei se vai dar para tirar o Felipe Anderson agora. O Felipe Anderson fez uma boa partida. Então, reclamando que ele não chuta no gol. Mas ele fez uma boa partida, meu. Acho que deu 2 ou 3 canetas ontem. Pisou na área, deu trabalho. Faltou um pouquinho só para sair um gol dele. Mas ele fez uma boa partida. E sobre o Andreas, que eu sou muito fã, gosto muito dele. E sempre falo para vocês que desde 2002, desde Ronaldo Fenômeno, foi o atleta que mais deu alegrias ao Brasil. Foi Andreas Pereira. Certo, certo. Brincadeira, flamenguistas. Eu só pensei nos palmeirenses que botaram o nome do Andrés na camisa de sacanagem e agora valeu. Economizaram dinheiro. Eu vi brincando com meus amigos flamenguistas falando que foi o cara que mais deu alegrias ao futebol brasileiro. Brincadeira, tá? Mas, cara, eu sou muito fã dele, joga muito. Sempre gostei dele. Ele ia bem na seleção brasileira também, nas vezes que foi convocado, ele foi bem. E aí tava todo mundo, não, nós perdemos um 8. Quando começaram a reclamar. Na época do fora Abel, fora Leila, não, porque a gente ia perder o Richard Rios, todo mundo sabia que a gente ia perder o Richard Rios, e a diretoria não repõe. Não é futebol manager. Não é futebol manager. Não é só apertar um botão. Demora. Tem negociação, é difícil. Repuseram. Ainda pagaram menos que no ano passado. Quanto foi? 10 de euro? Uma mata, hein? 10 de euro, 10 de euro, delícia. Ia ser uma loucura o negócio no ano passado. Teria sido uma loucura, 20 e poucos. Foi um preço, bom. Dentro das compras que o Palmeiras tem feito, foi um preço bem razoável. Assim, para o cara que chega e joga, acho bem razoável. Também 10 de euro para o Palmeiras, que ainda... alguém fez uma brincadeira na internet boa, que é com o título da Libertadores. O Palmeiras se classificou para o Mundial, então o Andreas está muito pago já, porque só o prêmio da Libertadores e o prêmio de se classificar para o Mundial, o Andreas veio praticamente de graça. Achei a piada interessante, a piada boa, não sei quem foi que escreveu, eu li só um meme, achei muito bom. Mas, puta contratação, belíssimo jogador e vai chegar para jogar. O Abel até na coletiva ele é bem cauteloso na hora de elogiar os jogadores dele, né? Ele toma muito cuidado, mesmo para elogiar o Andreas. Mas é jogador que chega para jogar e a tendência é que... Nossa, acabou o sol de novo, nuvem. E a tendência é que ele deite no Campeonato Brasileiro, tá? O que você acha, queridinho? Você acha? Eu acho. A gente está tendo vários exemplos também que a gente vem com... não são todos que deitam, né? Eu acho que ele vai agregar bastante, cara. Eu acho que ele vai ser um titular do Palmeiras e isso já é suficiente para ele se destacar. Deitar mas, os últimos... expressão, né? Saul tá bem pra caramba. Jorginho, bem pra caramba. Samuel Lino veio bem pra caramba. Eu acho que o Andreas tá nessa prateleira de jogadores que chegam da Europa para jogar bem. Deitar pode ser uma palavra muito forte, acho que até pela posição dele, né? Mas também acho que vem de boa, né? Talvez sobrar seja a palavra correta, não sei. Exatamente. Cara, só um comentário aqui. Não tenho nada para acrescentar do jogo mais, que eu falei tudo ontem. Só um comentário a respeito do pênalti do Palmeiras, né? Que eu tô vendo na internet aqui, inclusive bons comentários aí do Thiago do Canedo, né? Análise muito boa, é mesmo parecido com o que a gente fez ontem. Mas só um comentário a respeito que é de arbitragem. 2025, tá todo mundo querendo reescrever a história aí, viu? De uma maneira diferente, da maneira mentirosa ainda. Eu tô vendo flamenguista e corintiano falar que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem. Veja bem, corintiano e flamenguista falando de arbitragem. E nesse mesmo ano, nos últimos anos, a gente quer ouvir da torcida do São Paulo que o São Paulo é o clube mais popular. Tá todo mundo querendo reescrever a história de um jeito diferente, né? Então, assim, parece que, cara, eles estão querendo ir por umas vias aí que não existem, né? Então, cuidado, viu, com as mentiras que vocês ouvem aí. Uma mentira 1000 vezes contada, ela se torna verdade. Pelo menos é isso que eles querem fazer, né? Tá falando do pênalti. Tô falando do pênalti. Inclusive, você pode pegar aquele lance do pênalti e escolher qual lance que é pênalti pro Palmeiras. Né? Você pode escolher, literalmente. Tem 3 pênaltis, exatamente. Tem a mão do André, tem o pênalti no Vitor Roque, tem o segundo, e aí tem que ouvir em pleno 2025 flamenguista e corintiano reclamar de arbitragem. E o plus ainda, se você quiser. O São Paulo fala que é a torcida mais popular, eu vou falar que é o poste mijando no cachorro mesmo, viu?
Esse lance aí do pênalti, ele é isso que eu falo, que a galera comenta muito futebol, às vezes sem saber regra básica, né? Fora da área, direto acontece isso. O cara tem muito agarrão, o cara consegue se desvencilhar, e aí depois ele toca a bola, e no segundo lance tem uma falta mais fraca, o juiz aponta, né, a falta, e aponta tipo assim, ó, tô marcando por causa daquela. Eu acho que basicamente ontem foi isso, né? Porque o do Vitor Roque é muito assintoso, o cara puxa ele para trás, mas ele consegue se desvencilhar, tem uma vantagem, e aí depois o Flaco toma ali o encontrão ali, né? Mas é isso, os caras, qualquer lance pro Palmeiras, os pênaltis óbvios, assim, os caras hoje querem falar que é roubada, né? E é só uma parada que a gente tava falando sobre o Veiga ontem, e eu reparei nos dois lances, nos dois gols aí, ó, o do Maurício, que é mais claro, e o do Facundo, que ele erra na movimentação, né? Que era para ele abrir, ele vai para cima do zagueiro. É exatamente o lance do Veiga no Mundial contra o Allen, né, cara? O Veiga, inclusive, faz o gol de direita, ele faz esse movimento de abrir, o Dudu ainda dá o passe para ele, e aí ele finaliza bem, como o Maurício não conseguiu. Então, como a gente estava falando do Veiga ontem, se ele voltar para o Prime, esse time pode proporcionar umas paradas aí que a gente já sabe que ele dá conta. E a nossa próxima notícia, o Andrés Pereira, né? O Andrés Pereira embarcou rumo ao Brasil para se apresentar para o Palmeiras. O Andrés está a caminho do Brasil agora e ele foi anunciado sexta-feira como reforço. Ele já publicou aí nas suas redes sociais, né? Dentro do avião na manhã dessa segunda. A chegada dele, que inclusive está prevista para a noite de hoje da capital paulista. E o que acontece? Como ele já passou por exames médicos, ele assinou contrato ainda na Inglaterra. Ele não tem pendência burocrática nenhuma para resolver agora. Então, o Palmeiras já vai fazer o registro da transferência até o fechamento da janela nessa terça-feira. Então, diante dessa pausa do calendário que a gente vai ter aí por causa de data FIFA, eliminatórias, né, da Copa do Mundo, o Andrés ele vai ter quase 2 semanas para se ambientar o Palmeiras. Isso é muito positivo, porque ele tem chance ali para realmente se entrosar, né, e conseguir chegar bem para um jogo oficial. O próximo jogo do Palmeiras é dia 13 de setembro contra o Internacional. O período de treino aí é uma vantagem, né, que o Palmeiras tem para deixar ele pronto, e também para as quartas de final contra o River Plate lá na Argentina. O preço não é segredo para vocês, não canso de repetir, até porque ele foi bom, 63 milhões de reais, parcelado em 4 anos. 4 anos o Palmeiras vai pagar o Fulham. Então ele assinou até dezembro de 28, e o Abel até elogiou ontem, né, a contratação dele, falou que trocou um belíssimo jogador, o Richard Rios, e trocou por um que chega da Premier League. Então, esse tipo de jogador, ele falou também que não precisa perguntar se o treinador gosta ou não, porque a gente sabe da qualidade dele, né, que ele pode trazer para a equipe. Então, agora não tem segredo, né, cara? Finalmente é só estrear, né? Inclusive, aí, ó, vem de jatinho particular o homem, filho. Não quis meter um comercial, não, tá certo, né, pô, o cara tá no outro nível aí, mas olha que doido, né, é da hora a gente ver essa construção, né, começa a especular, depois começa a negociação, e agora o cara já tá vindo oficialmente, aquele negócio, né, que a gente dá notícia que os caras só acreditam quando anunciar, só acreditam quando vestir a camisa, só acreditam quando estiver vindo pra cá, mas agora pode acreditar que Andrés Pereira realmente vindo para jogar no Palmeiras e vai agregar muito. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma data FIFA ser benéfica para o Palmeiras, velho. É impressionante. Porque eu acho que realmente precisa dar essa parada mesmo, né? Ainda mais depois do empate frustrante ontem. Voltar contra o Internacional jogando, que eu acho que tem condições plenas de ganhar. A gente ganhou lá, né? A gente tinha muita dificuldade de ganhar lá no Beira-Rio, ganhamos já no primeiro turno, então dá para ganhar em casa também. E aí talvez com a estreia do Andrés Pereira, né? E a gente até dentro do vídeo do Thiago eles comentando como ele deve jogar, né? E é aquele lance, independente de onde ele jogar, a gente sabe que vai agregar pra caramba no time, o time tá crescendo muito. Eu acho que ele vai ser esse ponto assim que meio que falta assim mesmo. Exatamente. Vamos falar aqui também de Barcelona. Hoje tem 24 horas, menos de 24 horas inclusive para a janela de transferência fechar. E o Barcelona, sim, o Barcelona corre contra o tempo para tentar contratar o jogador do Palmeiras. Eu, sinceramente, acho que não vai rolar, mas a gente tem essa possibilidade sim, viu? Você viu que surgiu recentemente o interesse do Barcelona pelo Benedetti. E agora o Barcelona tem 24 horas aí decisivas para saber se contrata o Benedetti ou não. O Palmeiras e o Barcelona, eles tiveram ali um início de contato, né? E o Barcelona, ele sinalizou com uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais. Mas o Palmeiras faz jogo duro aí e quer mais para liberar o Benedetti. Essa informação aí que circula também
na imprensa, coloca essa negociação, agora é meio tudo ou nada, né? Para saber se o Barcelona leva de fato, faz a oferta final ou não. Muito porque o Palmeiras já arrecadou o que tinha que arrecadar, bateu a sua meta praticamente de transferências, então não tem, de qualquer maneira, aí uma pressa para isso, tá? Então, o que ocorre hoje? Essa negociação, ela virou um jogo de xadrez. Então, cada clube aí fazendo a sua pressão. O Barcelona tem o relógio como inimigo agora. O Deco, que inclusive é do departamento de futebol, ele quer um desfecho o quanto antes para essa negociação se concretizar. O que se diz nos bastidores é uma proposta de 12 milhões e um plano de adaptação ali para o Benedetti no time B do Barcelona. Já o Palmeiras, né? O Palmeiras tem com ele um contrato até 2029 e uma multa alta. O Palmeiras não tem pressa e a Leila está numa posição ali que ela exige um valor fixo por bônus e metas. Isso é muito comum o clube fazer para conseguir extrair mais do jogador, né? Ou colocar uma porcentagem ali no passe dele. Então, qual que é a questão aqui? Agora, é a paciência do Palmeiras e a urgência do Barcelona, que é um cenário claro. A pressa é toda do Barcelona, o Palmeiras já deixa claro aí que quer fazer negócio, agora cabe ao Barcelona decidir se aceita a condição imposta pelo Palmeiras e arrisca colocar uma grana maior na mesa. Então, a postura do Palmeiras é a seguinte, o Palmeiras sabe que esse jogador, ele tem um potencial grande, ainda mais pelo benchmark, né, que a galera costuma falar, o benchmark da base do Palmeiras, tem um histórico muito bom, então isso acaba dando credibilidade aos europeus e faz até com que eles coloquem um dinheiro justamente a mais, uma negociação, justamente pelo histórico da base e a metodologia, né, de formação dos jogadores do Palmeiras. E vale lembrar, o Benedetti tem 1,97 m, né, é um zagueiro promissor, não virou, né, foi até bastante criticado contra o Sport, mas faz parte, né, um cara que acabou de subir, e enfim, tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade do Barcelona conseguir fechar esse acordo hoje ou não, mas fato que talvez menos de 24 horas aí. Não sei se tem alguma brecha, né, que permita os caras registrarem até amanhã, mas caso contrário, nós podemos terminar aí sem acordo. Então, temos aqui uma novela entre Palmeiras e Barcelona que pode ser finalizada hoje. O que vocês pensam a respeito aí? Vende, Erlan? Passa para frente ou não? Tem o lance com o Barcelona em si, do bom relacionamento, né? Porque eles foram bem solícitos em relação ao Vitor Roque, que era interessante para eles também, né? Também eles não estavam fazendo nada de graça, nem um pouco de graça, mas eles agilizaram bastante. A gente lembra do quanto eles tiveram que trabalhar nos bastidores aqui, né? Para poder trazer o Vitor Roque. Então, assim, eu acho que se o Palmeiras puder facilitar em algum momento, beleza, mas a correria vai ser toda deles agora, né? E é o que a gente vem falando há muito tempo. O Palmeiras realmente virou uma vitrine dos caras chegarem aqui com segurança. O cara não deu muito certo no profissional, mas na base ele tinha números legais, sempre foi titular e tal. Agora os caras levam para lá para talvez fazer o cara evoluir ali dentro da base deles, que é incrível, né? Que é boa pra caramba a base do Barcelona, e talvez o cara melhorar, e se não for usado lá no profissional também, revende ali dentro do mercado europeu. O Palmeiras hoje virou quase que um clube aos poucos o Palmeiras vai virando um clube europeu na base também, né? Porque assim, a gente vê os valores absurdos que eles pagam, né? Do clube europeu contratar de outro clube europeu da base é muito absurdo, às vezes uns caras bem mais ou menos. Então o Palmeiras parece que tá colocando isso, né? O cara que é muito essa classe é um valor muito alto, e às vezes os caras até um pouquinho mais abaixo também saem para um valor alto, porque o Palmeiras está inserido pra caramba lá no mercado. A gente trouxe a matéria do Marca na semana passada, então assim, inseridaço lá no mercado, e é bom pra caramba. A gente vai mantendo o time profissional competitivo, às vezes sem precisar criar muita coisa, né? Já tem as receitas naturais e a base hoje é um negócio absurdo. A maneira que o Palmeiras consegue competir com o Flamengo hoje é a arrecadação, né? O Flamengo, num ano ruim, vai faturar bilhão. O Palmeiras conseguiu, ano passado, com muita custa e com muita venda de jogadores também, faturar bilhão. Então, a maneira, a galinha dos ovos de ouro do Palmeiras, ou vaca leiteira, como você preferir, né? Que é o que faz o Palmeiras arrecadar muita grana. Então, por isso que você tem que potencializar a base, que é um ativo absurdo do Palmeiras. O que vocês pensam a respeito aí, meus amigos? Você venderia Benedetti ou não? Deixa nos comentários aí. O Barcelona, que eu acho que não vai fechar, tá? Acho que os caras não vão fazer nada de última hora ainda mais se não é um reforço que os caras estão precisando muito, igual era o Palmeiras com o Vitor Roque, né? O Palmeiras correu muito com o Vitor Roque e precisava de um atacante. Então, por isso se deu aquele desespero ali. O Palmeiras pagou até alta. Eu não sei, sinceramente, acho que o Barcelona não finaliza essa contratação, não.
Mas o que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Você que chegou até o final do vídeo, cara, clica no curtir aí, é muito importante pra gente, tá? Se possível também, se tiver pelo celular, clica no hypar, é curtir e hypar. Curtiu, hypou, o vídeo estourou, a gente vai, fica muito bem colocado aí no YouTube. Fechado, meus amigos? Obrigado para você, obrigado aí pela audiência de vocês. E começando a semana aqui, com data FIFA, né? Tendo qualquer vídeo, qualquer nova informação, nós traremos para vocês aqui um novo conteúdo. Valeu, abração para vocês e bom começo de semana.